é o último programa da segunda temporada do Igreja em Missão. Nesta temporada estivemos a falar da missão Creio e percorremos diversas áreas que consideramos fundamentais, como os cultos, o louvor, o estudo, pequenos grupos. E hoje estamos aqui neste último programa para fazer um breve balanço do que foi este tempo. Connosco temos o coordenador da Missão Creio, o pastor Albert Canfield, em que eu começo por perguntar que tal foi este tempo com o nascimento de um novo elemento da família. Certamente foi uma bênção. Foi uma bênção. Nasceu meu filho há poucos dias e tem sido uma alegria e muita adaptação também, mas muita alegria e tem corrido tudo muito bem, graças a Deus. Claro que já havia experiência de pai, não é? Porque já tinha a Raquel, que é mais pequenina. Mas que o Senhor abençoe a família e muito particularmente o Benjamin. Albert, o que é que sentiste deste tempo, todas as participações que nós tivemos deste programa da segunda temporada do Igreja em Missão? Eu fiquei muito feliz e acredito que muitas das coisas que Deus tem feito nas nossas igrejas, por vezes nós não partilhamos isso uns com os outros. E esse programa, Igreja em Missão, tem ajudado, tem sido uma ferramenta para a gente poder quase que visitar as nossas comunidades, estar com outros irmãos, ouvir um pouco da fé pessoal de cada um. Nesse sentido, eu gosto de dizer nesse aspecto que a nossa fé, nessas partilhas, eu fui muito abençoado e minha fé tem sido muito fortalecida nesse aspecto. Mas nós precisamos continuar esse movimento de partilha. Ainda há muito a partilhar do que Deus já está fazendo. Há muitas coisas que Deus está operando nas nossas igrejas, na nossa vida, e nós precisamos partilhar, precisamos tornar conhecido aos nossos irmãos e irmãs um pouco daquilo que o Senhor tem feito. Nós acreditamos que um ponto fundamental da missão de Deus está no fortalecimento da sua igreja. E Deus já tem feito isso de várias maneiras, com várias pessoas, através de diversas ferramentas, e nós já podemos nos alegrar imenso com isso. Mas também isso nos abre os olhos e nos faz perceber que ainda há muita gente a ser fortalecida, há muitas igrejas que precisam ser fortalecidas, e cada crente é fundamentalmente uma peça importante para que isso aconteça. Então eu louvo a Deus pelos vários testemunhos que a gente ouviu, foi uma alegria ouvi-los e conhecer vários irmãos e irmãs aqui e ali, mas mais uma vez lembrando da missão. A missão já está feita, as igrejas já estão fortalecidas, todos nós irmãos estão animados? Claro que não, ainda há um bom trabalho a ser feito, mas é importante nós nos despertarmos para isso, para a importância de fortalecermos a igreja. Eu penso que foram dadas boas pistas e boas práticas para que as igrejas possam implementar. É claro que cada igreja tem a sua especificidade, cada congregação é diferente, mas é muito importante termos sempre cultos contagiantes, que as pessoas de facto se sintam entusiasmadas a louvar ao Senhor, e de facto aquilo que nós vimos, o louvor é fundamental. E os jovens têm sido excelentes para termos esses cultos animados. Na segunda parte da missão Creio está a capacitação dos crentes. Esse será o desafio. Vamos ter agora uma paragem durante o mês de agosto, mas o grande desafio a partir de setembro será falar sobre a capacitação dos crentes. O que é isso, capacitar os crentes? Bom, nenhum de nós nasce sabendo ou prontos. Nós precisamos ser orientados, formados. Às vezes nós temos dúvidas se nós somos capazes de fazer determinadas coisas aqui e ali. Eu lembro uma vez que eu comecei a tocar viola e pastor João Vilaça, a coisa era horrível, saía muito mal. E ali, claro que a vontade era grande, mas o talento ou a técnica era péssima. Eu não conseguia fazer aquilo devidamente. Enquanto eu tocava, eu achava lindo. Quem ouvia falava, por favor, fale, né? Mas o que isso significa, né? O exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, que a partir de algum tempo de formação, de preparação, outras pessoas me ensinando como é que eram as notas musicais, como é que se tocava o ritmo, essa caminhada junto de outras pessoas, essa partilha de uns com os outros, não só da técnica, mas também da experiência, da paixão, do amor,
e ali conhecendo outras pessoas que também tocavam, eu ali depois de algum tempo, alguns anos ali, depois comecei a aprender, a dominar e a tocar nesse aspecto. Mas em outras palavras, foi fundamental que eu fosse capacitado para poder exercer aquilo de uma boa forma. Hoje você já não precisa tampar os ouvidos quando eu toco viola, já sai pelo menos afinado e no ritmo. Mas, em outras palavras, foi preciso capacitação. A capacitação fez com que eu me sentisse mais confiante ao tocar, por exemplo. A capacitação mostrou que era possível eu participar, por exemplo, num conjunto ou tocar no Ministério de Louvor na igreja. E a capacitação, ela tem esse grande potencial de transformar a vida da pessoa e colocá-la na condição necessária para que ela se torne útil em alguma tarefa, em alguma função. A mesma coisa se acontece na vida da igreja. Nós temos inúmeros pregadores na vida da igreja, mas que até hoje nunca pregaram, ou talvez nem sabem que podem ser bons pregadores. A nossa igreja tem um grande histórico de pregadores eleitos, mas hoje a gente vê, por exemplo, na nossa geração, um pequeno número de pregadores. Poucas pessoas, poucos leigos chegam-se ou aproximam dos pastores e falam: olha, eu gostaria de pregar. Muitas das vezes há insegurança, há medo, há receio, vergonha e uma série de outras questões. Mas, em outras palavras, o que falta não é o levantamento ou os dons, porque Deus está levantando pessoas para isso, mas falta capacitação para isso. E é por isso que é tão importante a igreja entender também que a sua missão passa pelo capacitar. Capacitar os crentes a estarem preparados, habilitados a fazerem a missão de Deus. A missão, creio, vai, portanto, ter dois papéis. Um é o despertamento de crentes para quererem trabalhar em diferentes áreas, e o outro é fazer atletas, não é? Um atleta que tem que treinar para poder chegar a um bom ritmo à competição. Nós conversamos entre nós, os pastores, Conselho Presbiteral, sobre o que são as áreas hoje que nós temos muita deficiência e necessidade de capacitação. Então, uma delas, óbvia, é sobre liderança. Nós precisamos trabalhar questões de capacitar líderes. Nós temos ótimos líderes na igreja. O problema é que, como eu já disse, muitos deles nem sabem que são eles os líderes de amanhã. Precisam ser capacitados. Uma área que nós passamos e sabemos que é uma área necessária na vida da igreja é a área da família. Muitas vezes as crises familiares, problemas familiares, conjugais, educação de filhos e tantas outras áreas que envolvem o universo familiar acontecem por falta de orientação. Ninguém nos ensinou sobre como é que deveria ser, ou eles não sabem como fazer. E é necessário então a igreja não apenas perceber o que é o problema, mas também a igreja capacitar. Essa capacitação envolve uma dimensão muito mais experiencial, muito mais prática do dia a dia e também, obviamente, uma formação mais formal, como é o caso do nosso IBTI. Obrigado, Albert. Hoje acho que vamos ter que ficar por aqui, até porque neste programa nós ainda iremos falar sobre o sínodo da Igreja Metodista Portuguesa, que se realizou no dia 18 de julho. A Igreja Metodista é uma igreja de caráter nacional, sinodal. Cada comunidade tem as suas características, mas estamos juntos e estamos unidos com o mesmo propósito e com a mesma missão. E por isso vamos agora ouvir o Bispo Cifredo Teixeira, que nos falará como correu este sínodo de uma forma diferente, também online. E em setembro continua a acompanhar-nos no Igreja em Missão. Este ano a Igreja Metodista teve várias experiências que não contava ter, e uma delas é esta experiência do sínodo anual, que teve que acontecer online, através da plataforma que é conhecida por Zoom. Nós tivemos que reunir deste modo, porque devido às restrições que existem e ao tempo que estamos a viver, não podemos juntar o sínodo como habitualmente. Mas foi uma experiência interessante, foi uma experiência histórica, e tratamos neste sínodo daquilo que tinha mesmo que ser para continuar ou dar-se continuidade à vida da Igreja, os documentos que são obrigatórios apresentar, também discutir e votar, como relatórios de atividades, relatório de contas,
plano de atividades e também orçamento. São documentos essenciais e que são obrigatórios para a vida da Igreja. Eles foram devidamente analisados, foram votados, foram aprovados e também tivemos a alegria de poder apresentar uma proposta de uma candidatura ao Ministério Diaconal de um dos jovens da nossa Igreja, o Afonso Vilaça, e isso também nos alegra por termos podido viver essa oportunidade. E a questão das colocações pastorais, que é uma questão que continua em aberto, porque temos ainda que dar atenção a pormenores que não houve condições para o fazer devido ao período de praticamente 5 meses em que a vida da Igreja foi afetada por esta pandemia e que obrigou a grandes alterações no modo de ser Igreja. Então nós precisamos ainda de um pouco mais de tempo e o Sínodo concedeu poderes ao Conselho Presbiteral e à Comissão Executiva para ultimar essa questão das colocações pastorais que na Igreja Metodista acontecem anualmente. Mas o Sínodo foi uma experiência abençoada dentro dos condicionalismos que nós temos. Foi bom nós podermos nos ver uns aos outros e sabermos que a Igreja tem sido abençoada e tem sido cuidada por Deus, e ficou também bem claro que a nossa missão tem de continuar. E a missão, creio, é uma das formas que nós temos estado a trabalhar para a Igreja continuar a cumprir a sua missão. Esse será o nosso grande objetivo nos próximos tempos, pôr toda a Igreja a falar do seu crer, do seu confiar, da sua experiência com Deus, para que outros também possam crer, para que outros também se possam juntar a nós. Estamos numa fase em que haverá uma pausa nestes programas. A partir de setembro nós regressaremos e continuaremos a ajudar a Igreja a ir em frente cumprindo esta missão que nos está confiada de nós podermos anunciar, podermos viver, podermos partilhar o amor de Deus. E a missão, creio, continuará a ser implementada na vida da Igreja Metodista para nós podermos ser um bom testemunho, para ajudarmos o mundo a crer. Que Deus a todos continue a abençoar e guardar, e a partir de setembro voltaremos a encontrar-nos neste espaço. Deus a todos abençoe e guarde.